A gente começou a tratar ele ontem aqui, mostrando uma matéria do Maranhão. Hoje, nós convidamos o professor de Libras da Universidade Federal do Piauí, que é o Cleves Lima. Oi, Cleves, bom dia para você. Oi, bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos que estão assistindo. Obrigada pela presença, embora o assunto que traga você aqui seja um assunto que nos entristece muito. Inclusive, gente, quem assistiu ao programa ontem viu a reportagem que nós exibimos, mostrando a seguinte questão: a rivalidade entre facções criminosas no Brasil, e que já matou muita gente, muitos inocentes, está agora atingindo, afetando, impactando a comunicação entre pessoas surdas. Cíntia, como isso é possível? Vocês lembram daqueles casos, e foram muitos, a gente tem até fotos aí para mostrar para vocês, de pessoas que foram mortas porque inadvertidamente fizeram alguns símbolos, alguns gestos com as mãos. Nós tivemos um caso de um turista em Jericoacoara. Este é o caso talvez mais conhecido aqui no Brasil. Esse caso trouxe um pouco de luz a toda essa discussão. E tivemos outros casos também. A rapper baiana Duquesa, ela tirou um vídeo do ar. Era uma música dela de trabalho, estava sendo lançada, tinha um videoclipe, e os fãs da rapper, aí você vê a foto dessa moça de boné, é ela, porque num determinado momento ela fazia um gesto, uma coisa boba, sabe, assim, que era do rock, né? Até onde eu sabia, eu achava que, porque tem alguns desses símbolos que são de paz, né? Que é de movimento hippie ainda, então são coisas assim bem antigas, que ficaram famosas no mundo, mas que no Brasil não podem ser utilizados. E essa situação é tão grave que a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, que é a FENEIS, ou a FENEIS, no ano passado emitiu uma circular com vídeos, né, falando de vídeos que sinalizam o I Love You, que também é um símbolo, gente, universal, que eu falei, é um símbolo hippie, né, do movimento hippie, dos anos de 1960, e com a alegação de que esse símbolo, o que eles estavam esclarecendo, a circular foi para esclarecer o que era esse símbolo que se faz com os dois dedos, né, os dois dedos centrais. É que eu te amo. É isso que simboliza, não é facção, não tem nada a ver, mas foi necessário que uma entidade, uma federação viesse a público. E a gente vai conversar sobre isso agora. Cleves, a questão é séria, né? Sim, a questão é séria. Alguns surdos e alguns alunos de Libras já estão se recusando a fazer alguns sinais por conta deste medo mesmo, assim, nas redes sociais, e de serem associados de alguma forma a algum tipo de facção, algum tipo de milícia, enfim. Bom, isso está afetando o seu trabalho também? Bom, até o momento não. Os meus alunos da universidade, a gente procura estar sempre conscientizando, mas eu já ouvi relatos de colegas que trabalham no Senac, no CAIS e em outras instituições de ensino na área de Libras, que estão dizendo que os alunos já estão meio receosos, não estão querendo fazer. Professor, olha, esses sinais aqui a gente não pode fazer, é perigoso. Se alguém tirar foto, se alguém visualizar a gente fazendo esses sinais, a gente pode estar de alguma forma sendo associado a algum tipo de facção. Então, de certa forma, já tem afetado sim a área de língua de sinais. Olha, lembrando que a língua de sinais, ela é um patrimônio linguístico e cultural da comunidade surda no mundo. É universal, já existe há quanto tempo? Eu queria que você explicasse. E é uma maneira de uma comunicação para quem já não tem acessibilidade. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e as pessoas surdas não estão entendendo o que a gente está falando. Se não for o Cleves fazer os sinais, ninguém vai entender. Ou então ter uma legenda aqui embaixo. Isso é muito triste, você imaginar que tem gente que simplesmente não consegue se comunicar ou não consegue ter acesso a tudo que deseja, a toda a informação que deseja, por conta da linguagem. E existe uma linguagem que soluciona isso, e essa linguagem não pode ser, porque ela está sendo confundida
com símbolos de facções. Eu acho isso muito, muito complicado. Sim, de fato, a língua de sinais é o principal instrumento de acessibilidade da pessoa surda, né? Então, se você imagina um cadeirante, ele precisa de uma rampa para conseguir ir e vir, uma pessoa cega precisa de uma bengala, e assim você tem outros instrumentos de acessibilidade. No caso do surdo, o principal instrumento de acessibilidade é a língua de sinais. É por meio da língua de sinais que ele consegue se comunicar, que ele consegue interagir. E aí você tinha me perguntado se há quanto tempo ela existe e se ela é universal. Bom, a língua de sinais ela não é universal, cada país tem a sua própria língua de sinais e isso está muito atrelado às questões históricas, geográficas, culturais. Então o Brasil tem a sua própria língua de sinais, Estados Unidos, Japão, enfim, cada país tem a sua própria. Eu quis dizer o seguinte, que é universal no sentido do uso dos gestos, né? Perdão, eu me expressei mal. Uso dos gestos. É o principal instrumento de comunicação da pessoa surda. Então o surdo ele vai precisar fazer uso desses sinais para conseguir se comunicar. E aí se você associa de alguma maneira os sinais que esses surdos estão fazendo a facções criminosas, fica muito complicado, porque você como vai ter que cortar palavras. Exato, como que ele vai conseguir se comunicar, como que ele vai conseguir interagir se ele é proibido de alguma forma, né, uma proibição, para não ser associado a fazer um ou outro sinal. Então isso é realmente muito perigoso. Bom, quem estiver nos acompanhando vai perceber que eu vou evitar aqui dar detalhes ou fazer esses gestos por motivos óbvios de segurança minha e também do Cleves. E eu acho isso extremamente grave, que a gente seja impedido de fazer essa entrevista da forma como nós deveríamos fazer. Mas eu vou tentar explicar. Qual é o sinal mais complicado hoje no Brasil? É aquele dos 3 dedos? Eu acho que o dos 3 dedos, que é o que você tinha passado ainda há pouco na imagem. Né? Sim. Inclusive esse sinal ele é bem antigo. Muito, os roqueiros usavam, e aí depois quem é 30 a mais como eu vai lembrar que a Xuxa também fazia muito esses sinais no programa dela, há muito tempo atrás, que é exatamente esse sinal que essa moça tá fazendo. Sim. E que ele significa eu amo você, né? Porque são as 3 letras do... Significa eu amo você. Eu amo você. Né? É um sinal em inglês, né? Esse dedo mindinho é o I, né? O I de I. Aí você tem o L de love e o Y de you, que a gente viu na imagem anterior. E aí quando você junta esses 3 dedos, significa eu te amo, né? I love you. Ó, então você vê aí na imagem. Esse primeiro é um I, né? De I. Sim. O L de love e o Y de you. E aí você junta os 3 para ter I love you. Então vê que é um sinal... É somente isso. É tão somente isso. No caso do outro, né, do V de Vitória, também, até esse também as pessoas estão questionando. Pois é, né, e esse é universal praticamente, né, a gente vê, por exemplo, no período eleitoral é muito comum a gente ver as pessoas fazendo, e aí é interessante porque esses sinais que tem o 1, o 2, o 3, né, que estão sendo associados, são os números em Libras. Então, quando você vai fazer 1, 2, 3, esses são os números. Então, como é que você vai fazer uma interpretação, por exemplo, disso que a gente está falando aqui, se você não puder usar o I, o L, o Y? É difícil. O Y está tudo bem, né? Mas as outras são letras muito usáveis na nossa comunicação, são fundamentais, né? E assim... a gente já percebeu que isso é um problema. Eu fiquei muito impressionada porque isso está sendo estudado, inclusive, na Universidade Federal do Maranhão. Foi um alerta feito pela universidade. Eu queria saber aqui se já há algo institucional, tipo... tem uma associação que congrega os professores, os tradutores de Libras. Se vocês já levaram isso, por exemplo, para a Secretaria de Segurança. Porque eu acredito... Porque para tudo tem uma solução. Me ocorreu aqui. Talvez fosse uma alternativa, já que eu acho isso é urgente, né? É uma situação urgente. Que se levasse, por exemplo, o ensino de língua de sinais para os presídios. Talvez fosse um caminho importante para os presídios, para aqueles lugares que recebem aqueles menores infratores. Talvez se pudesse começar por aí, porque é pura falta de conhecimento. Sim. E, inclusive, você tem que pensar, por exemplo, em situações que você pode ter presidiários que são surdos. Né? E aí, se a própria polícia, né, os agentes penitenciários não conseguirem se comunicar... Inclusive, já tive relatos de alguns colegas que
e alunos também que precisaram aprender Libras, porque no presídio tinham pessoas surdas e eles ficavam conversando entre elas, e aí o próprio agente penitenciário ficava, será que eles estão combinando alguma coisa? E aí ele precisou aprender Libras para exatamente conseguir se comunicar. Então, eu acho que essa sua ideia é realmente muito boa. Aqui no Piauí a gente tem a APIUSP, né? Você tinha falado da FENES, que fez essa circular, nacional, né? Que é nacional. E aí você tem a FEBRAPIUS, que é a Federação Nacional dos Intérpretes. Aqui no Piauí, especificamente, a gente tem a APIUSP, eu acho que é por meio dela que a gente pode levar para frente essa sua ideia. Inclusive, eu acho a ideia muito boa. Pois é, porque assim, não dá para enfrentar as facções agora. Não, de forma nenhuma. É bobagem falar nisso. Eu sou uma pessoa que eu acho que na vida a gente tem que buscar soluções para tudo. Para tudo tem solução. Qual é o problema? Está identificado aí, tá simples. Até eu já brinquei essa semana passada entrevistando um professor de matemática. Eu sou de humanas, mas a minha cabeça pensa como matemática. Então é simples, tem o problema, a solução qual é? Levar conhecimento. Para mim ficou muito claro quando você explicou ali o que significa o I love you, e da forma como ele é feito na linguagem de gestos. Para mim ficou muito claro. O que falta é conhecimento. Eu tenho certeza que essa explicação, chegando a essas pessoas, ela não só vai ser multiplicada, como ela vai ser também uma fonte de aprendizado. Sim. E aí... se resolver, não importa, né? E aí você levanta uma necessidade que é geral, né? Então você tem uma língua nacional, que a Libras, ela é uma língua brasileira reconhecida por lei, né? Você tem uma lei que reconhece a Libras enquanto uma língua, que é a 10436 de 2002. Só que a população brasileira, de maneira geral, não sabe Libras, não conhece Libras. A Libras, apesar de já reconhecida desde 2002, ela ainda é muito pouco difundida. Então eu acho que se a população brasileira, de uma maneira geral, aprendesse mais a língua de sinais e conhecesse mais a língua de sinais, talvez a gente conseguisse evitar esse tipo de situação, esse tipo de problema. Entendi. Eu vou até citar um exemplo aqui, porque eu não sei, eu sei que hoje no Brasil existem leis que obrigam, por exemplo, no caso das campanhas eleitorais, Sim. Tem que ter os discursos, eu vejo que o governo federal adota. Uhum. Eu não sei se é obrigatório no caso dos presidentes, né, dos governos. Eu realmente não saberia te dizer. Mas eu acho interessante que isso seja divulgado, seja difundido, né, para cada vez mais pessoas. E a gente até falou aqui no programa, ontem fizemos uma entrevista, sobre uma série coreana que tem uma intérprete do gabinete presidencial, que é um intérprete de línguas. Eu até tentei aqui um vídeo, só achei de Instagram. A atriz, inclusive, aprendeu a linguagem dos sinais. Não sei se você viu. Fez muito sucesso agora, terminou, chama Quando o Telefone Toca. Está aqui na minha tela, está só do Instagram. Então, está bem pequenininho o quadro. E ela aprendeu, ela precisou aprender. E aparece muito durante toda a série, praticamente todos os episódios, ela faz a linguagem dos sinais, ela fazendo os gestos. Essa série especificamente eu não conhecia. Eu não sou muito dorame, mas essa série eu não que ela tem um mutismo seletivo. Uhum. Então ela não fala, em tese, né? Não vou dar spoiler aqui, não. Mas assim, e aí ela faz, achei interessantíssimo, porque imagina isso virar um dorama, você botar uma personagem que não fala. E fez um sucesso estrondoso. Sim, eu acredito. E, inclusive, aqui no Brasil, por exemplo, você tem outras séries. Nos Estados Unidos você vai ter... inclusive, já teve surdo que ganhou o Oscar, né? Por filmes feitos nos Estados Unidos, enfim. E eu acho que isso precisa ser, de fato, mais difundido aqui no Brasil. O aprendizado da língua e o uso da língua. E a normalização do uso da língua de sinais, por exemplo, em novelas, em filmes, em séries. Eu acho que isso ajudaria bastante a difusão e o aprendizado, né, da língua de sinais. Exatamente. Foi interessante você lembrar dessa atriz do Oscar, porque assim, por que não teve polêmica quando teve essa série? Porque não botaram uma atriz surda? Porque assim, na verdade, é um mutismo seletivo. Então ela fala com algumas pessoas e não fala com outras, gente. É por isso, ela é de fato ela tem a capacidade de comunicação natural, mas ela sofreu um trauma, etc. A Eliana está perguntando o seguinte: se fazer o L do Lula, né, que ficou bem conhecido, aquele gesto, se isso também já está sendo identificado
Eu acho que algum registro? O L especificamente, né, que é o que a gente... Pode fazer normal, esse ainda tá tranquilo, esse ainda tá ninguém normal. Morre não, né? Não, esse não. Dá pra fazer, né, gente? Pode Inclusive, fazer esse tinha até uma música, né, do Léo Santana, se eu não tô enganado, que ele faz o L, verdade, não é? O Léo Santana usa muito o isso, L, sim. Faz o L do gigante, né? Exatamente. Isso. Inclusive foi bem antes de popularizar. Sim. Cleves, eu queria te agradecer a entrevista, queria só aproveitar para perguntar se... eu sempre pergunto isso quando eu entrevisto algum professor de Libras, algum intérprete, se você acha que realmente mais gente está tendo acesso, se o trabalho de vocês está sendo mais divulgado, difundido, com essa popularização, ou seja, algumas leis que obrigaram. Porque quando não tinha, então você tinha as campanhas políticas e não tinha os intérpretes. Agora você tem, né? Tem. Eu acho que hoje, né, se você olha para trás e você compara como que tá o ensino de Libras hoje com quanto ele estava há 5, 6 anos atrás, eu acho que sim. Hoje a gente tem muito mais difundido o ensino de Libras, então você tem instituições públicas, instituições privadas, as universidades federal, estadual, Instituto Federal, todos já têm cursos de extensão, ensino de Libras, então eu acho que sim, acho que hoje está bem mais difundido do que já foi. Ainda é o suficiente? Não. Precisa ser muito mais difundido. Mas, um passo de cada vez, eu acho que a gente consegue chegar lá. Sim, é verdade. E vamos conclamar que as nossas autoridades de segurança tomem uma providência. Eu acredito que é muito importante e eu quero que essa entrevista chegue ao secretário de Segurança, Chico Lucas. Eu sei que ele é telespectador, ouvinte do programa, mas por acaso ele não estiver assistindo, depois a gente vai colocar na rede social, na minha, para que você possa também ver a entrevista do Cleves e fazer chegar até ele as autoridades, também Secretaria de Justiça. Alguma coisa tem que ser feita, não é possível que você comece a intimidar as pessoas antes do processo de aprendizagem. Exato. Você falou que já são alunos que estão com medo de fazer. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter menos alunos. Exato. Isso é natural, isso funciona assim, é como um efeito dominó. Exato, né? Eu concordo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia a todos.